Olá, pessoal do Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, eu, William Robson, com meu querido amigo Bruno Barreto. Bruno, como foi seu fim de semana? Foi bem? Foi ótimo. Só não foi mais perfeito que o ABC perdeu por Confiança na estreia da Copa do Nordeste. Mas o Vasco ganhou o gol no último minuto, do jeito que eu gosto. E comemorei o aniversário do meu cunhado, que eu gosto muito dele. Foi tudo primeira. E a gente ainda tomou uma, né? Que a gente ia tomar. É verdade, a gente não estava previsto, terminou dando certo, né? É. Ô, Bruno, eu tenho uma novidade aí, viu, para a nossa audiência, né? A gente não está apenas no YouTube, mas também a gente está no Spotify. Ou seja, para quem gosta de... Atendendo ao pedido do nosso querido amigo Erasmo. O Erasmo Tio Coloral. Ele pediu que a gente fizesse a conversão do programa também em podcast, e agora está disponível no Spotify, no nosso canal no Spotify chamado Foro de Moscou. Aí lá vai estar todos os episódios, pelo menos a contar desde sexta-feira. Então, a partir de agora, todos os episódios vão estar lá. É só procurar lá no Spotify, vai estar lá em áudio, para quem quiser ouvir. Boa notícia, né, Bruno? É bom que, por exemplo, você vai viajar, você não viu o programa num dia. Aí você vai viajar, você baixa ele e vai ouvindo. Exatamente. Eu faço muito isso quando pega a estrada. Exatamente. É um programa de rádio, né? Mais fácil para o pessoal. Ô, Bruno, a gente também vai ter alguns assuntos aqui para falar. Entre eles, as questões do SISU, o acordo que o governo fez com o Ministério Público para a convocação de PMs. E também, eu queria citar aqui um artigo seu, um artigo publicado na sua coluna, Quem tem as mãos sujas de morte, da médica Lana Lacerda, que ela faz uma defesa, vou compartilhar aqui para a audiência, aqui para quem está pelo YouTube, né? Quem não está no YouTube, estiver no Spotify, a gente vai comentando também. Em que ela faz uma defesa ao Hospital Tarcísio Maia, muito necessário para a nossa cidade, né? Porque agora virou uma situação meio de conflito político, vamos dizer assim, né? Virou um projeto político sobrecarregar Tarcísio Maia, né? Aí, para isso, Bruno, eu queria que você falasse um pouco desse artigo aqui da Lana Lacerda, e a gente vai convidar também aqui, já está com a gente aqui, a gente está só aguardando a gente vamos liberar a chegada dela aqui. Da nossa querida Herbênia, diretora do Hospital Tarcísio Maia, que ela vai falar com a gente um pouco sobre a situação do hospital e também falar um pouco dessa questão aí envolvendo esse artigo também da Lana Lacerda. O que você tem um pouco para falar sobre isso, Bruno? Bom dia, William, bom dia a todos. A Herbênia, vamos lá, Herbênia, pode falar. Posso falar? Pode, a gente só não está lhe vendo, né? Ok. Deixa eu ver aqui, se algum problema. Não, sua câmera está ligada, né? Mas não está aparecendo aqui. Tá, sim. Você está vendo a gente? Estou vendo vocês, sim. Então vamos lá. Pode continuar? Você está conseguindo ver a Herbênia, Bruno? Não está aparecendo para mim, não. Só está aparecendo para você. Não está aparecendo. Eu não sei o que está acontecendo, porque está ok. Pronto, agora sim. Apareceu uma... Agora você tem que inverter para o seu lado, isso. Você vai ter que inverter a câmera para o seu lado. Você que está assistindo, finge que está ao vivo, viu? Está ao vivo. Já está gravando. Já estamos gravando já. Então vamos lá, Herbênia. Vamos lá, Herbênia. Houve uma polêmica, né? Com relação a essa questão da UPA, os deslocamentos de pacientes do UPA para o Tarcísio Maia. Mas aí, há uma questão, a gente sabe que também tem uma questão política, né? As UPAs estão em dificuldades, crise nos hospitais municipais, e, de certa forma,
o município acaba mandando esses pacientes de atendimentos mais básicos para um hospital que trabalha com questões mais complexas, né, do ponto de vista de saúde, não é isso, Herbênia? Exatamente. O Hospital Tarcísio Maia, né, tem o perfil de um hospital de alta complexidade. É bem interessante colocar que houve uma situação agora, nesse momento, muito interessante, de um paciente que foi encaminhado de um município próximo e a paciente até relatou o seguinte, ela disse que o médico lá falou que lá não tinha nem dipirona. Então, não é assim, e ela tinha que ser atendida aqui. E a paciente foi realmente acolhida, está aqui no pronto, sentada numa cadeira, porque todos os leitos da urgência estão lotados, simplesmente para tomar uma medicação para dor, né, febre, que se própria, eu até pedi que fizesse um vídeo com ela, porque ela mesma disse, eu vim para cá porque o médico lá disse que lá não tinha nem dipirona, então eu tive que vir. Então, assim, para a gente analisar a questão do Hospital Tarcísio Maia, você precisa analisar a rede. A gente não pode analisar o que trabalha no contexto de alta complexidade sem você analisar toda a rede de assistência à saúde, que é a atenção básica, né, componentes básicas de saúde, e a atenção da média, que são as UPAs. O Tarcísio Maia fica no topo, assim como fica o Alfredo, que são hospitais realmente que atendem a urgência e emergência. O acidente, o tiro, o facada, o infarto, o AVC. E, infelizmente, nós não temos uma rede que funcione nessa perspectiva. Do paciente da entrada no serviço de baixa complexidade ou média complexidade, ele ser atendido nesse serviço, estabilizado, né? Ele ser monitorado enquanto aguarda regular para o hospital de alta complexidade. Então, nós temos essa dificuldade. Muitos municípios mandam os pacientes para cá, como eu coloquei esse exemplo, apenas para tomar uma medicação, às vezes para vir tomar uma bolsa de sangue, serviços que poderiam ser executados nos municípios e nas UPAs, se caso esses serviços se organizassem para tal, entendeu? Então, está acontecendo realmente essa situação bastante complicada, né, do ponto de vista de prestação de serviço ao usuário, né, que é o que mais é prejudicado. Então, assim, os pacientes, a regulação do Tarcísio Maia é feita da seguinte forma: o paciente entra na UPA, o médico da UPA liga para cá, né, fala com o plantonista vai perguntar em que condições está o paciente, e muitas vezes, quando o pronto-socorro daqui está lotado, o médico que estabiliza o paciente e monitore até que nós tenhamos condições de receber esse paciente. Aí a grande questão é essa: nem sempre esses serviços de média complexidade estão tendo condições de estabilizar esse paciente, de monitorar esse paciente e transferir esse paciente né, quando o hospital realmente estiver em condições de receber esse paciente. Então, surgiu essa polêmica toda, inclusive a Secretaria de Estado de Saúde soltou uma nota, né, explica o papel do Hospital Tarcísio Maia, qual o papel de um hospital de alta complexidade, dentro do contexto da rede de assistência à urgência e emergência. O Bruno. Olha, tudo em Mossoró gera debate político. E há uma discussão aí que não teria tanto peso se a governadora não fosse do PT. Se a governadora não fosse do PT, boa parte das pessoas que estão tratando essa questão dessa forma, como colocando a culpa no governo, elas estariam entendendo a separação das funções de uma UPA e as funções do Hospital Tarcísio Maia.
O Hospital Tarcísio Maia não pode ser um hospital onde você vai medir pressão. É medir, né, Bena? Me corrige aí. Verificar. Verificar. Eu sei que tem uma palavrinha aí. Medir não pode ser também. Mas você não pode ir lá tomar uma dipirona. Você tem que ir para lá com a fratura exposta. Exatamente. Aí é o lugar para ir lá. Quando você sofre um AVC, quando você tem uma parada cardíaca. Isso. Agora, quando você está com a febre ou uma dor de barriga, você não vai para o Tarcísio Maia. Já era uma superlotação que muitas vezes era artificial. Então, a porta regulada foi uma ousadia muito grande da parte de Herbênia, foi muito corajoso, e havia esse risco. Agora, Herbênia, o que é que está acontecendo desses pacientes que morrem transferidos da UPA para o Tarcísio Maia? O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Porque até onde eu sei, a prefeitura tem uma dívida muito alta com os fornecedores de oxigênio. Passa por isso? É o seguinte, Bruno, aqui no Tarcísio Maia, nós temos pontos de oxigênio no pronto-socorro, né? Mas, às vezes, dependendo da demanda, todos os pontos ficam lotados, ficam com pacientes. Que foi o que aconteceu, eu vou, inclusive, amanhã fazer uma reunião com os clínicos do plantão para a gente discutir essas questões, porque, ao que parece, o que houve foi que o clínico solicitou que a UPA mantivesse o paciente em observação, monitorado, enquanto aqui no Tarcísio Maia a gente se organizava para receber esse paciente. Só que o paciente, eu não sei o motivo, se ele teve uma piora do quadro e ele veio a falecer na UPA, né? O que também a gente não tem como prever se não aconteceria se ele tivesse vindo para o Tarcísio Maia. Você está me entendendo? Porque é grave, né? Se o paciente não tem, muitas vezes, chega no serviço de saúde já em uma condição muito crítica, nem sempre se consegue reverter a situação. É por isso que alguns pacientes aqui no Tarcísio Maia também vão à óbito, né? Então, chegam pacientes aqui em condições, às vezes, muito graves, pacientes com doenças crônicas, muitos idosos. Nós temos muitos idosos aqui, graves, inclusive entubados, entendeu? Então, assim, realmente foi uma situação bastante complicada essa que aconteceu. A gente, inclusive, amanhã vai discutir com o corpo clínico do hospital essas situações. Eu soube que agora pela manhã tem um pessoal da CESAP, responsável, coordenador da RUI, né, que é a rede de assistência à urgência e emergência, estão fazendo uma visita às UPAs, aqui em Mossoró, fiquei sabendo agora, e logo mais, quando terminar a visita às UPAs, eles vão vir aqui no Hospital Tarcísio Maia também, para ver como está o nosso pronto-socorro, certo? Então, a secretária municipal de saúde também nos convidou para uma reunião dia 4, na Secretaria Municipal de Saúde, para a gente discutir esses leitos de urgência e emergência, para a gente tentar ajustar, né, essa assistência, fazer um trabalho mais, digamos assim, em rede, né, usar nosso serviço no sentido de fazer uma regulação melhor, uma regulação mais segura para esse paciente que chega às UPAs. Como é que está o atendimento assim, do Tarcísio Maia? Se vocês têm um número mensal de atendimento, não só de Mossoró, mas dos municípios próximos? Eu tenho, sim, William. No dia 1º de janeiro desse ano, de 1º de janeiro até o dia 23, nós atendemos 1.531 pessoas aqui no hospital. E houve 392 internamentos, só nesse período, de 1º de janeiro até 23 de janeiro, agora de 2020, certo? Passado, nós atendemos, só no período em que eu assumi a direção-geral do Hospital Tarcísio Maia, de 1º de julho de 2019 até final de dezembro de
2019, nós atendemos 14.964 pessoas, né? Tivemos uma média de internamento de em torno de 6.000 pessoas. Esses para você, agora, em janeiro, logo no início do ano, já são números bastante consideráveis. E o Hospital Tarcísio tem estado sempre lotado, porque foi dito que a gente tirou os pacientes para mostrar uma boa administração, mas que estava havendo superlotação, continuava do mesmo jeito. Veja bem, os pacientes que ficavam muitas vezes nos corredores eram pacientes da baixa e média complexidade. A partir do momento que nós começamos a regular, esses pacientes de baixa e média complexidade, eles estão ficando nos seus municípios, eles estão sendo atendidos lá, nas UBS. Paciente de baixa complexidade, quando chega, ele passa pelo acolhimento, com a classificação de risco, e vai para o serviço social, que o serviço social entra em contato com alguma UBS para encaminhar esse paciente. Por quê? Porque não fica mais no hospital os pacientes de baixa e média complexidade. Hoje, se você vier ao Hospital Tarcísio Maia, você vai ver todos os pacientes que estão aqui são pacientes graves. São pacientes do perfil que é para ser um hospital de alta complexidade. Com algumas exceções, como esse caso dessa mulher que veio de um município aqui próximo, né, e veio para tomar dipirona. Como ela veio de longe, de um outro município, a gente não ia mandar ela voltar, embora caberia, né? Mas ela foi atendida e está ali, sentada, tomando a medicação para dor. Enfim, então assim... Seria até falta de bom senso. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pois não. Há um jogo político muito forte. Porque como os prefeitos, em alguns casos, não todos, alguns têm má fé, outros realmente não têm recursos, como eles não conseguem organizar a saúde, o trabalho preventivo e o trabalho de baixa complexidade, eles estão jogando toda hora a culpa para vocês. Não está na hora de vocês também terem uma reação política para responder essa questão? Porque o texto que eu publiquei de Lana Lacerda foi muito esclarecedor para quem não conhece essa questão técnica. Isso, exatamente. Lana ficou muito nervosa com essa situação, e eu posso lhe garantir o seguinte: o quadro de servidores do hospital realmente ficou muito indignado, sobretudo os médicos, né, que trabalham aqui e que eles sabem como eles muitas vezes eles se viram nos 30, né? A gente também tem dificuldades. Muitas vezes nós enfrentamos problemas, sim, de desabastecimento, temos dificuldades e, no entanto, eles estão trabalhando aqui com o intuito de salvar vidas, não de ter as mãos sujas de morte, como foi colocado, né? Então, isso gerou uma indignação muito grande nos profissionais de saúde que trabalham aqui no Hospital Tarcísio Maia, porque a gente, no fundo, sabe que há um interesse de que acabe a regulação no Hospital Tarcísio Maia, né? A gente sabe que há interesse para que seja como era antes, que tudo venha para cá e a gente vá absorvendo como a gente absorvia, como era antes, ficava aquele monte de gente jogado aí nos corredores, em tudo que é canto, era uma loucura, como todos sabem, que era um caos, sempre foi, né? Eu trabalho aqui desde 96 e a realidade desse hospital sempre foi essa. Então, a primeira vez em que o hospital define seu perfil e começa a trabalhar nessa perspectiva da regulação, então contraria alguns interesses, não é? E aí começou a, inclusive, expor determinados serviços que não estão preparados para cumprir a sua função, né? Que antes não aparecia porque vinha tudo para cá. Então, não se evidenciava as dificuldades que existem na baixa e média complexidade. Como o Tarcísio Maia absorvia tudo, vinha tudo para cá, então era só o Tarcísio Maia que não funcionava contente, né? Era o matadouro, era aquela pauta negativa 24 horas, porque exatamente era um hospital de porta aberta e recebia tudo. Então,
passou mal ali, sentiu alguma coisa, corria para cá, e já era atendido, e já ficava numa cadeira, e já ficava no chão, já ficava sabe lá onde. Né? E isso, de certa forma, não expunha a fragilidade que é a baixa e média complexidade. E agora, com a regulação, isso começou a ficar muito evidente. E aí, alguns interesses foram contrariados e aí a gente está vendo esse burburinho todo que está gerando. Né? É verdade. Aí acaba tendo que, diante da situação agora, que exige uma responsabilidade maior desses municípios, né, diante do atendimento de baixa complexidade, desnuda o cenário, né, que eles não estavam dando a devida atenção. Muitos municípios a gente sabe que bastava comprar uma ambulância, mandar todo mundo para o Tarcísio Maia e resolver o problema, mas a situação é mais grave, inclusive em Mossoró também expõe alguns problemas com relação aos nossos ambulatórios, né? Exatamente, William. Inclusive, Mossoró precisa pensar no hospital municipal. É outra discussão que precisa ser colocada em pauta, né? Porque não tem como Mossoró continuar sem um hospital do município que possa absorver uma demanda de clínica médica e o Tarcísio Maia possa ficar apenas para trauma, para atender trauma. Isso. Então, é uma discussão que eu acho que precisa se colocar em pauta, sabe? Já é o momento, aliás, isso é bem urgente, eu diria, e precisa se discutir a necessidade de um hospital municipal em Mossoró. É verdade. Nós tivemos de visitar alguns hospitais do interior e a gente ficou estarrecida. Teve hospital que a gente foi e tinha 5 pacientes internados. Hospital com 40 leitos, com 5 pacientes internados. Enquanto que o Tarcísio Maia é 100% ocupado, todos os leitos. Ô, Herbênia, eu queria agradecer por você ter participado aqui do nosso programa, no Foro de Moscou. Esse assunto realmente daria um programa inteiro, mas você esclareceu a situação também, e a gente espera agora também que esse debate vá adiante, que a saúde possa ser encarada como um serviço básico e necessário, e não como um instrumento político. Tentar atingir o adversário da vez usando os doentes como bucha de canhão, né? Então, acho que esse é o momento de levar a saúde a sério e não ficar fazendo esse jogo aí de empurra, simplesmente porque o adversário do turno, o governador do turno não é o meu, né, apoiador, vamos dizer assim. Não é isso, Bruno? Exatamente. Queria agradecer, Ben, a sua participação, viu? E sempre que precisar, pode mandar aí para as horas aqui para o nosso foro. Eu agradeço também a William, né, e a Bruno Barreto pela oportunidade da minha fala aqui no Fórum de Moscou e dizer para vocês que nós estamos à disposição. Vocês quiserem vir aqui, conhecer como está funcionando o serviço, conhecer nossas dificuldades também, porque nós também temos dificuldades, né? Todos sabem que o governo do Estado assumiu uma gestão extremamente complicada devido a uma herança, né, de muita dificuldade, dívidas com fornecedores, dívidas com servidores, e a gestão é uma gestão que encontrou muita dificuldade, que está encontrando. Nós estamos encontrando muita dificuldade ainda, mas esse ano nós temos a perspectiva aí de, através das emendas parlamentares, a gente conseguir, pelo menos, uns pontos críticos, né, do hospital, como fazer algumas reformas que são urgentes. Então, há essa perspectiva com as emendas e a gente está tentando, né, caminhar no sentido de avançar, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a você e a Bruno e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado, então, Herbênia. Bruno, se despede. Valeu, Herbênia. Seguindo, William. Vamos seguindo, Bruno. Vamos seguindo e a gente tem alguns assuntos aqui para compartilhar. Vamos aqui na... Bruno, tem um assunto aqui que eu queria que você falasse.
Deixa eu fechar essas janelas aqui, tem muita janela aberta aqui. Acho que isso é mania que a gente tem. Eu estou com as 15 aqui abertas. Bruno, saiu uma matéria no Saiba Mais, na agência Saiba Mais, relatando o seguinte: jornalista acusa Rosalba Cialin de perseguição em Mossoró. O jornalista em questão, que o Rafael Duarte aborda aqui, é você, né, editor do blog. A gente vem acusando a atual prefeita de Mossoró e ex-governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialin, de persegui-lo. Servidor de carreira da UERN, ele é um dos principais críticos da gestão de Rosalba na cidade. Bruno, esclareça isso aí. A gente sabe que você fez um artigo agora no seu blog esclarecendo muito mais, se aprofundando nisso, mas se você quiser dar uma pincelada, você pode fazer agora. Olha, William, faz muito tempo que esse pessoal de Rosalba está de olho em mim. Não está só de olho em mim, não. Eles estão de olho em Carlos Santos, estão de olho em César Alves, estão de olho em quem incomoda. Não estou só, não. Só que eles encontraram uma coisa e criaram uma história em cima. Minha esposa, ela é uma profissional altamente qualificada, tem um currículo invejável, e eles foram fazer insinuações a respeito da minha esposa. Eu achei muito baixo, foi canalha fazer isso. Eles podiam me atacar, podem me atacar todo dia, ficar inventando que eu critico a Rosalba, mas não critico a governadora, que aí eu mando o link. São coisas que, como não colam, eles foram para o esgoto. Eu escrevi um artigo em que eu detalho tudo, por que eles têm raiva de mim, por que eu incomodo. Tá lá no blog, quem quiser depois dar uma lida, tá um pouco longo, reconheço, mas é um desabafo também e um alerta para os colegas. Muita gente estava preocupada, agradeceu o apoio de todo mundo. A verdade é essa. O rosalbismo, eu não sou o primeiro, nem serei o último a sofrer perseguição por parte deles. Eu estou fazendo apenas o meu trabalho. Eu nunca ataquei a mãe, a avó, a médica, a pessoa Rosalba Cialin. Eu nunca disse nada a respeito dela como pessoa. Eu critico a gestão. Eu mostro que está faltando medicamento na UBS, que tem a fila para fazer a matrícula, sendo que ela prometeu que a matrícula ia ser online. Eu mostro que ela se cala diante da saída da Petrobras. Eu mostro que ela tem um acerto de contas a fazer com a história de Mossoró, diante da crise econômica agora. Eu mostro que ela não tem uma política de geração de empregos. Então, isso aí incomoda, porque são críticas incontestáveis. Ele não tem ninguém para chegar e fazer um contraponto a mim na imprensa, ao que eu escrevo. Não. Aí eles precisam recorrer a isso. Então, pega alguém, não tiver nenhum cuidado de disfarçar para ver de onde ia partir. Partiu do marido da chefe de gabinete. Então, meu amigo, se partiu do marido da chefe de gabinete, você acha que eu tenho alguma dúvida que ela não sabia? Que não tem participação, no mínimo, do filho dela? Claro que tem. Então, a parte dela, o pessoal dela. Eu não vejo pessoal, por exemplo. Eu fui muito crítico, tive até treta com o Rolfo Faria. Eu já tive treta com Isabel. Eu nunca vi ninguém de Isabel, presidente da Câmara. Eu nunca vi uma pessoa ligada a Isabel procurando saber se eu cumpro horário na UERN. Eu me dou super bem com o Robson. Eu fiz as críticas a ele na época, ele não gostou. Hoje eu me dou bem com ele. Eu já fiz críticas a outras pessoas, outros políticos, na hora ele se chateia, depois fica de boa. Agora é o pessoal dela que precisou fiscalizar minha vida. Eu fui crítico de Francisco José Júnior, muito duro, mas tinha um bom relacionamento com ele no campo pessoal. Nunca também ninguém ligado a ele foi procurar saber da minha vida. Então, a prefeita precisa rever seus métodos. Eu não tenho nada pessoal contra ela. Se ela sentar aqui, eu converso com ela numa boa. Mas ela precisa rever seus métodos, porque jornalista não é inimigo. A secretária de comunicação... Bruno, eu ia falar isso, né? Lá na UERN. Pronto, a Aglaí, né? Sabe muito bem quem eu sou. Aí ela veio com esse papo aí, com essa declaração aí, no mínimo cínica. Ela disse que a perseguição poderia ter partido da militância e que não houve nenhuma orientação administrativa para isso. Claro, eu não sou funcionário da prefeitura, minha esposa não é funcionária da prefeitura. É claro que não houve nenhuma medida administrativa. Essa resposta aí é cínica.
Ela sabe, ela me conhece, ela sabe que eu cumpro o horário na UERN. Bruno, Ela pode Ela sabe que eu cumpro o horário na UERN. E esse pessoal tem um absoluto controle sobre a militância. Eu não sou idiota, não. Eu trabalho nesse ramo vai fazer 20 anos. Embora eu tenha essa carinha aqui de jovem, eu já estou há muito tempo nesse negócio. A militância deles é extremamente organizada. Eles sempre atacam em bloco. Eles ficam meses, às vezes, sem comentar meus textos, e de repente reaparecem comentando. Por que é sempre assim? Então, é tudo muito organizado. Eles não atacam, eles sempre precisam de um start para agir. Eles não agem de forma desordenada, não. Porque agir de forma desordenada é a oposição, que não consegue organizar uma militância, mas eles... É uma militância mais articulada, né? Organizados. Você pode olhar, eles têm uma época que eles recuam, tem uma época que eles atacam. E é sempre em bloco. Nunca é uma ação individual. Então, não me vem com esse papinho, não, que essa militância é totalmente treinada. Muito bem, Bruno. Você já explicou. Quem quiser acompanhar melhor, vai lá no blog do Barreto, tem um texto lá explicando melhor essa situação. Né? A gente sabe que realmente há essas formas de intimidação do jornalismo. Né? É claro que os jornalistas de cativeiros não sofrem esse tipo de retaliação, porque eles, como são jornalistas de cativeiro, eles são alimentados para poderem participar e encorpar essa militância. Olha, de minha parte eu não vou ficar remoendo esse assunto, não, porque o que eu vou fazer, meu foco é fazer jornalismo. Então, até um amigo perguntou, você vai dar o troco? Eu disse, não, eu vou fazer jornalismo, seguir fazendo o que eu estou fazendo. Eu não vou ficar fazendo ataque pessoal, não vou fazer baixaria com a prefeita, não é meu feitio, não gosto disso, acho isso patético. Vou continuar fazendo meu trabalho normalmente. Com aquele artigo e com esse comentário aqui no programa, esse assunto, para mim, está encerrado. Podem remoer à vontade, não vai ter resposta. O assunto morreu. O que eu tinha de dizer está dito no artigo que eu escrevi, no que eu postei nas minhas redes sociais na sexta, um pouco de cabeça quente, e também na matéria de Rafael Duarte, que foi muito bacana. Agradecer a ele e a outros colegas que foram solidários comigo. Não vou citar nomes aqui para não cometer nenhuma injustiça. E meus amigos me conhecem, meus familiares me conhecem a minha esposa, conhece a família dela, sabe que é gente decente, gente trabalhadora, gente que jamais iria fazer nada que fosse ilegal. Vamos seguir? É verdade, Bruno, isso aí é verdade. Vamos lá, agora vamos continuar. Vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? Que é jornalismo. E, Bruno, você assistiu Conversa de Alpendre desse final de semana? Assisti. Olha, foi uma... Eu digo que Isolda ganhou uma oportunidade de ouro para polarizar com Rosalba. Porque foi colocado ela no mesmo programa que a prefeita. Então, quem assistiu o programa inteiro pôde comparar as duas visões de mundo delas. Rosalba, ela sempre, o discurso dela é linear, é sempre superficial. Ela vai sempre na emoção, bancando uma mãe, mas ela mostrou algumas coisas que eu fico chocado. Por exemplo, ela foi falar, olha, eu não vou nem entrar nos detalhes, eu vou ficar só em 2 pontos. Ela se mostrou contra as eleições proporcionais. Ela não tem... Eu fico chocado com alguém que está há 32 anos na política não saber a importância que tem da representação proporcional. Ela é a favor da eleição majoritária. Aí eu lembro a ela que os países que escolhem seus deputados por eleição majoritária são países de cunho autoritário, tipo Afeganistão, Kuwait. São esses países aí, os países da África. Democracias escolhem seus mandatos por meio de voto distrital ou voto proporcional. Falta alguém explicar isso à prefeita. Ou seja, ela tem 32 anos de vida pública e parece que não tem nada, não sabe nada de formação. Agora, Bruno, em alguns pontos da entrevista de Rosalba, que me chamaram a atenção, que eu queria que você também comentasse. Por exemplo, ela falou muito, ela colocou a vice-prefeita, em stand-by. Aquele recuo do Beto Rosário parece que também não é definitivo. Não, está em stand-by. Está em stand-by, o nome dela realmente pode não ser mantido, né? E também tem outra coisa que ela colocou lá, que me chamou a atenção.
ela não falou muito de emprego. Aliás, não foi citado geração de empregos na entrevista. Programa do governo dela. Não foi citado. Mas ela falou em educação, aí ela falou das matrículas online, e depois ela falou que o nível de educação do município estava tão bom que os pais estavam tirando das escolas privadas e matriculando na escola do município por conta da qualidade. Mas aí a gente pode fazer uma relação, não por conta da qualidade, que a gente poderia nem entrar nesse mérito, mas a gente teria que ver o seguinte: muitos estão tirando das escolas privadas e colocando nas escolas públicas, não por uma qualidade mágica que surgiu de uma hora para outra, mas porque não estão mais pagando condições de pagar. O desemprego, que atinge todo o país, evidentemente, Mossoró também, e os níveis de salário que a gente vem falando, que está caindo, a massa salarial está caindo, está repercutindo nas famílias. Então, é natural que os pais, quando não têm mais condições de pagar os filhos nas escolas privadas, vão ter que recorrer ao serviço público. Né? Exatamente. Esses dois pontos. E depois o ponto que ela falou, que ela está administrando sob uma condição de crise, que ela falou até que tem noites que ela não consegue dormir por conta dessa situação, que ela teve situações melhores e que agora não está nessa situação. Pois é, ainda bem que ela admite que isso afeta ela, que ela se abala com isso aí, que ela se incomoda. Agora é piada a prefeita dizer que é porque as escolas estão melhores. Claro, eu vou ponderar aqui. Uma escola como a Manuel Assis, uma escola de referência, realmente, quem não pode pagar uma escola para o filho, procure uma escola como a Manuel Assis, que é uma escola boa. Realmente, uma escola municipal de excelência, respeitada. Todo mundo que é pobre e não tem condições de pagar uma escola, vai para lá. Então, gera uma concorrência maior. Mas a creche que está caindo os pedaços lá no Van Rosado, o povo não está indo lá porque a creche é boa, não. Está indo lá porque é a creche que tem perto de casa. E a outra creche que não fica pronta nunca. Ela bota a culpa na gestão passada, mas ela está no 4º ano e não consegue entregar a creche. E é dinheiro de recurso federal, William. Não é dinheiro de arrecadação própria. É dinheiro que está lá, ouvindo a conversa. Dinheiro que já está com eles há muito tempo. Aí eles atrasam os pagamentos, a empresa para, eles dizem que está em dia, a empresa diz que está atrasado, fica por isso mesmo, faz uma nova licitação e contrata outra empresa. Ela promete entregar ainda esse ano a escola, eu espero, né? Então, a prefeita não tem uma política de emprego. Aí gera desemprego, as pessoas precisam tirar os filhos das escolas particulares para botar nas escolas públicas. Os empregos que são gerados aqui são com salários menores dos que os que eram gerados antes. Então, a prefeita me ajude. Não é porque a escola é boa. Não é só porque a escola é boa. É porque também tem um problema social por trás disso. E a promessa das matrículas online não foi cumprida. Ela está no 4º ano de gestão, não tem matrícula online. E outra coisa também, não é todo mundo que tem um celular, que tem um Wi-Fi, que tem internet em casa, não é todo mundo que pode ter dados móveis. Então, não é todo mundo que vai conseguir fazer matrícula online. E o que me revolta é ver gente dormindo em fila, em calçada, para garantir a vaga do filho numa escola. Bruno, aí sobre a participação da Isolda, o que eu posso falar assim, me chamou bastante atenção ela fazer um resgate histórico de um período de crise na cidade, onde a população se uniu para reerguer a cidade. Ela se coloca como aquela candidata e aquela pessoa que está chamando, está clamando um chamamento para que essas pessoas de Mossoró usem as suas habilidades, cada um com as suas habilidades, com o seu talento, para que reconstrua a cidade nesse universo pós-petróleo que não foi abordado na entrevista de Rosalba, mas que na dela ela abordou. Então, ela, nesse cenário de crise, ela vê uma saída. Ela acredita no potencial das pessoas, que isso deixou muito claro na entrevista, e no potencial da própria cidade, em sair desse marasmo. Pois é, ela também trouxe muitos números, né? Ela trouxe dados, ela falou que estava estudando a situação econômica da cidade, e na eleição desse ano,
É impossível debater Mossoró sem discutir a questão de emprego, sem discutir a questão econômica. Essa questão precisa ser discutida. Mossoró precisa de um projeto. Eu acho que a deputada se preocupou com isso. Ela está se preocupando em construir um projeto para a cidade, porque não adianta. O debate com Rosalba sempre vai ser no campo emocional. Mas você tem que trazer um pouco de razão. E eu vejo isso, não só em Isolda, mas em outros nomes também. E ela tem Rosalba tem uma vantagem que ela tem um carisma também, né? Sim, sim. Então, ela vai mais por esse campo, no campo da racionalidade. A gente tem que trazer, as pessoas precisam se conscientizar do que está em jogo nas eleições do próximo ano. E vamos para o debate. Mossoró precisa ser debatida e é uma coisa que é uma tecla que eu vou bater muitas vezes. O Bruno, agora vamos passar para outro assunto, já que a gente está já bem adiantado aqui. Passando rapidinho aqui em outros assuntos. Isso é na coluna do Saulo. Sindicatos farão greve geral contra a proposta de Fátima. É a proposta da reforma da Previdência. E está marcado para os dias 3 e 4 de fevereiro. Fórum dos Servidores, grupo que agrega 17 sindicatos ligados ao serviço público estadual, aprovou greve geral de 48 horas para protestar contra a reforma da Previdência, proposta pelo governo Fátima Bezerra. O que você tem a dizer sobre essa movimentação aí do servidor já com relação a isso? Você acha que é em tempo, é precipitado, ou ainda precisa negociar mais? O que você acha? Legítimo. O governo, diferente de outros governos, chamou os sindicatos, apresentou uma proposta, abriu um espaço para que os sindicatos apresentem contrapropostas. As contrapropostas do governo não é obrigado a acatar, mas é obrigado a dialogar. Há diálogo e, mesmo assim, vai ter greve. E os sindicatos estão no direito deles. Você não pode chegar aqui e achar que vai fazer uma reforma da Previdência e os sindicatos vão aceitar calado. Os sindicatos vão reagir, até porque é uma questão de honra para eles reagirem. Se eles não reagirem, o sindicato tem oposição. A oposição nesses sindicatos vão agir. Por exemplo, o SINT. O SINT é um sindicato controlado pelo PT. Você acha que o PSTU não é doido para pegar o SINT? Verdade, foi bem lembrado isso aí, Bruno, porque se pensa que os sindicatos são todos fechados com o governo, ou com a CUT, ou com o PT. Não necessariamente, há muita disputa interna. Diga isso a Janiele Souto, presidente do SINSP, inclusive ela é filiada ao PT. Ela é filiada ao PT e ela está lá na briga, atuando. Então, não tem essa. A Duerne vai reagir. O presidente Sintaerne também já convocou a Assembleia já. Então, gente, claro que a relação é diferente, porque a governadora é de esquerda e ela se propõe a dialogar. Há uma postura diferente do governo. Então, há uma relação diferente. Mas isso não quer dizer que os sindicatos baixaram a guarda. Eu acho muito clichê. É jornalismo preguiço. Não, é verdade. Papo, os sindicatos... se pegar um clichê, que os sindicatos vão ficar calados porque é o PT. Não. O governo vai enfrentar, vai levar porrada. E é normal. Bruno, esse acordo entre o governo e o Ministério Público que prevê a convocação de mais candidatos aprovados no concurso da PM? Olha, foi bom para o governo. Porque o governo ele tem sérios problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Não é de hoje. Desde o governo Vilma, que o governo tem problemas com a lei de responsabilidade fiscal. A partir do momento que o governo faz essa convocação aí, via TAC, com o Ministério Público, o governo está ileso, vai ficar ileso a qualquer, imune, aliás, a qualquer ação de improbidade administrativa, porque o Ministério Público não vai acionar o governo. E vão ser convocados, viu, Bruno? 1.339, em 6 etapas. Então, vão ser aí para 2021 mais de 1.000 policiais. Inclusive, vai resolver um problema, que é o edital. Não sei se você sabe, o edital só permitia 72 vagas para mulheres no concurso da PM. E com
com essa convocação aí, vai poder convocar as mulheres que tinham direito a ser chamadas, mas estavam sendo travadas, tinham direito a ser chamadas por causa de nota. E estavam sendo impedidas por causa do edital. Com isso aí, vai se abrir uma brecha, vai poder convocar mais mulheres para a PM. Bruno, vamos agora para o outro tema. Já que estamos finalizando, vamos entrar para os últimos assuntos. Esse aqui é: sem aliança pelo Brasil, Bolsonaro teme derrotas e se afasta da eleição de 2020. O presidente foi orientado a não subir em palanques diante da dificuldade de viabilizar a legenda e eventuais retaliações do Congresso. Você acha que Bolsonaro ele teme que as eleições desse ano possam dar uma configuração diferente que possa afetá-lo em 2022? Vou só dar um exemplo. Nas eleições de 2018, você viu algum candidato trazer vídeo de Bolsonaro pedindo voto para ele? Não. Eu vi o contrário. Todo jeito fazer um vídeo com Bolsonaro nas eleições de 2018. E ele não conseguiu. Porque Bolsonaro não apoiou ninguém, com exceção dos filhos dele, que foram candidatos. E o governador, se não me engano, é de Rondônia, Antônio Denário, e o de Santa Catarina, que era do partido dele. Foram os únicos assim, que ele subiu no palanque. Nem o Wilson Witzel, que foi eleito na esteira do bolsonarismo, e é do estado de Bolsonaro, embora Bolsonaro seja paulista, ele faz política no Rio, Wilson Witzel não foi lá Bolsonaro pedir voto para ele. Então, é muito relativo isso. E Bolsonaro, na verdade, vai manter uma linha coerente e não pedir voto para ninguém, nem mesmo o pessoal do partido dele. Agora, o pessoal do partido dele precisa arrumar partidos hospedeiros, viu? Para poder garantir a convocação, as candidaturas deles, porque no aliança não vai rolar, não. E para garantir uma certa coerência, já que o PSL não quer conversa com o Bolsonaro mais, né? Não, o PSL agora é 100% de bivar, como sempre. Bruno, está havendo um problema também com relação ao SISU. Você está acompanhando aí, né? A UERN também publicou lá uma nota no site dela, lá falando sobre essa questão da duplicidade também de notas, alguns problemas nesse sentido. O TRF3 mantém suspensa a divulgação do resultado do SISU, porque o Ministério da Educação, o Weintraub, inclusive, estava checando notas de candidatos que se manifestavam por Twitter para ele. Quer dizer, ele descumpriu aquele princípio da impessoalidade, né? E estava um pai lá dizendo: minha filha está precisando, tirou uma nota melhor, está precisando de uma reavaliação. Ele falou: tá bom, vou olhar isso aí. Quer dizer, e ao mesmo tempo o SISU está entrando num processo meio de destruição, uma forma de tentar desacreditar o SISU e fazer com que as universidades voltem, cada uma com o seu próprio vestibular. Isso vai ser um problema, né? Pois é. É chocante o que está acontecendo. Weintraub foi no Twitter responder um apoiador de Bolsonaro e dizer que ele passasse os dados, que ele ia falar com o presidente do INEP para recorrigir a prova da menina. Interessante que ele disse que o Weintraub, ele diz que o Twitter é uma conta pessoal dele, mas ele está usando para demandas públicas, né? Isso é um problema. O papel dele já se mistura. Ele está ali como um agente público, não como a pessoa dele, como se pudesse se desnudar tirar essa roupa de ministro, né? Complicado isso aí também. Ô, Bruno, vamos para o nosso último assunto? Vamos. Já estamos na fase final aqui, gente. Sabendo, viu, Bruno, que estamos no Spotify. Então, temos telespectadores e temos também ouvintes, né? Alegria de Erasmo. Olha só, Bruno. Bolsa Família, isso sai no jornal O Globo de hoje. Bolsa Família volta a ter fila de espera e salta de 0 para 500 mil inscritos em um ano. Quer dizer, fila do INSS, quase 3 milhões. Uma fila zerada do Bolsa Família, que em um ano para 500 mil pessoas que estão em miséria de fome, para receber R$ 89 por mês. E
estão lá, 500 mil pessoas à espera. Você já acredita que isso pode ser um processo de descontinuidade do Bolsa Família, Bruno? Claro que é. Mexer no Bolsa Família é muito delicado. Então, você não vai mexer no Bolsa Família de forma escancarada. Você vai mexer no Bolsa Família assim, silenciosamente. Enquanto você está discutindo nazismo, Damares, Paulo Guedes, Carluxo, ele silenciosamente vai desmontando todo o arcabouço de proteção social que tinha no país. E, Bruno, isso que você falou é interessante. Isso que você falou é interessante porque na matéria do Jornal Globo, ele mostra o seguinte: entre janeiro de 2018 a maio de 2019, a média mensal de novos benefícios concedidos era de 261.429. Desde junho passado, esse número caiu drasticamente e hoje esse número está em 5.600. Então, quer dizer, de 260 para 5.000, mostra que há um trabalho para descontinuar o programa. Sim. Isso. Eu acho que há. Não só esse, mas outros programas. O governo tem disposição e coragem para desmontar tudo. O estado de bem-estar social está em risco. E o próprio Bolsonaro veio dizendo que ia destruir tudo para depois reconstruir. Então, é isso mesmo. Ele quer arrasar a terra. Isso agrada também uma parcela do grupo bolsonarista que chama Bolsa Família de Bolsa Esmola, coisas desse tipo, né? Exato. Então, Bruno, vamos encerrando por hoje. Já passamos do nosso horário. A gente quer agradecer a todos aí que estiveram com a gente até o fim, seja no YouTube, seja no Spotify. Você pode assistir a gente nessas duas plataformas. E agradecer também que vocês possam continuar compartilhando, curtindo, comentando, sugerindo. Sugestões como essa do Spotify, que a partir de agora nós estamos lá, partiu de um dos nossos integrantes da nossa comunidade aí, vamos dizer assim, Bruno. O Grande Coloral. É isso aí, gente. Então, valeu, William. Então, até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Valeu.